Porque Paulo era o principal dos pecadores. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Comentário de Mário Persona. Uma leitura apressada desse versículo 12 pode fazer pensar que é como se o Senhor tivesse observado a vida de Paulo depois de convertido e disse assim: olha, você está bom agora, você está bem, você está muito fiel, então eu vou considerar você fiel e colocar você no ministério. Mas não foi isso que aconteceu, porque na realidade é tudo graça. Não foi nem pela capacidade que Paulo tinha antes, na sua incredulidade, como um fariseu, um criado aos pés de Gamaliel, com toda a sabedoria judaica que ele pôde receber, não só a judaica, mas também da sabedoria grega do seu tempo. Mas foi por graça, quando o Senhor o elegeu, quando o Senhor chamou Paulo, e ele vai na casa de Ananias, Ananias já dá a sentença para ele, que o Senhor ia colocá-lo diante de reis. Ele já tinha o seu ministério estabelecido. Aquilo não era fruto de um andar de Paulo, dizendo assim: bom, agora você vai ter que treinar numa faculdade de teologia para então ficar apto ao seu ministério. Não. Era pura graça de Deus, puro dom do Senhor Jesus Cristo. A preparação ele ia receber do céu, ele ia receber do próprio Senhor. Por isso que ele fala: me teve por fiel, pondo-me no ministério. Por que fiel? Porque o Senhor o fez fiel. Isso é importante lembrar. Não existe nada de nós mesmos que possa garantir qualquer utilidade para o Senhor. Nas coisas do mundo, a gente pode fazer uma faculdade, a gente pode fazer treinamento, nós podemos fazer exercícios físicos e ficarmos capacitados para viver aqui nessa terra e ter uma profissão. Mas nas coisas do Senhor não, porque é Ele quem capacita, é Ele quem escolhe, Ele quem envia, Ele quem capacita. Nós encontramos isso ao longo de todo o Novo Testamento como sendo um resultado da graça que opera no crente. E aqui ele vai em seguida e fala o que ele era antes. A mim que dantes fui blasfemo, perseguidor e opressor. É interessante que aqui é um tom crescente, né? Como a gente, em música, quando vai crescendo a música até um grande finale, a coisa vai ficando cada vez mais alta e mais cheia, né? Os tons e tudo mais. Ele começa falando: fui blasfemo. Mas como que Paulo podia ser blasfemo se a lei judaica condenava ao apedrejamento quem blasfemasse? Condenava à morte quem blasfemasse. Tanto é que o Senhor Jesus foi condenado à morte quando eles falam assim: blasfemou, né? Quando ele declarava ou eles aceitava a declaração de que ele era o Filho de Deus, aí blasfemou. Blasfemou, era a sentença dos sacerdotes. E Paulo foi blasfemo, mas como blasfemo? Porque ele blasfemou contra a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que é Deus e homem. Ele foi blasfemo. Então a blasfêmia, ela é um pecado praticado por palavras. Paulo deve ter esconjurado o Senhor Jesus. Algo que, se ele fizesse contra o Deus de Israel, ele teria sido morto. Mas, claro, ele estava ali suportado pela legislação religiosa dos fariseus, dos sacerdotes. Então, blasfemar naquele meio era como fazer uma boa obra. Blasfemar contra o Senhor Jesus, porque eles não criam que ele era o Cristo. Então, o primeiro passo dele foi a blasfêmia, que a blasfêmia você faz com palavras. Perseguidor. Bom, agora já entra uma ação aqui, que era ir atrás da igreja, do corpo de Cristo, como o Senhor fala: Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? O Senhor fala na conversão de Saulo. Por que me persegues? Ele perseguia os cristãos, mas ele não sabia que estava perseguindo o próprio Senhor Jesus. O corpo do Senhor
que é a cabeça do corpo nos céus. Porque me persegues. Então a perseguição já é uma ação. Mas essa ação, ela leva a um desfecho muito mais violento quando nós chegamos na terceira coisa que ele confessa ter sido: blasfemo, perseguidor e opressor. Agora vem o ato físico de oprimir, seja por cadeia, seja por tortura, e tortura naquele tempo não tinha politicamente correto, não tinha, como é que chama esses negócios de humanista, essas coisas da ONU que protege para ninguém poder ser torturado, não tinha nada disso. A tortura comia solta naquele tempo. Como nós vemos depois, o próprio Paulo, quantas vezes ele foi apedrejado, chicoteado, preso com os pés no tronco, e ele fez isso, ele tinha feito isso com os cristãos. Blasfemo, perseguidor e opressor. Mas alcancei misericórdia. Essa é a nota aqui que muda tudo. Nós alcançamos misericórdia quando ainda estávamos na incredulidade. O Senhor é misericordioso para com o homem, não dando o que ele merece. E o Senhor hoje está sendo misericordioso com toda a humanidade, não dando o que os homens merecem. Por isso que as pessoas estão aí livres, soltas, andando, fazendo as maiores barbáries. O que é isso? Misericórdia. A misericórdia do Senhor cobriu Saulo no tempo em que ele era blasfemo, perseguidor e opressor da igreja. E assim sendo do próprio Senhor Jesus. Porque ele fala no versículo 13, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. Então foi na incredulidade que ele obteve misericórdia para ser, vamos chamar assim, guardado ainda de um juízo. Mas aí entra uma outra coisa, que essa entra quando somos salvos. A graça de nosso Senhor superabundou. Versículo 14. A graça entra em cena porque o Senhor nos trata com misericórdia na nossa incredulidade, não nos dando o que nós merecemos, e nos trata com graça na nossa salvação, nos dando aquilo que não merecíamos, que é o perdão de nossos pecados, a justificação pela fé. E ele vai falar que a graça aqui, ela superabundou com a fé e o amor. A graça só pode ser superabundante mediante a fé e amor. Que amor? Nosso amor? Não. O amor que há em Jesus Cristo. Deus nos amou. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Que coisa magnífica essa, quando nós vemos que nada do homem pode ser aproveitado na sua salvação. Nada. E aqui nós pegamos é como se Deus pegasse uma amostragem e dissesse assim: eu vou pegar o pior de todos os homens. Mas alguém podia falar assim: mas como o pior de todos os homens? Paulo fala que ele era um expoente na sua religião, ele era judeu de judeus, quanto à lei, fariseu e etc, etc, etc. Foi criado aos pés de Gamaliel e tal. Sim, mas ele era blasfemo, ele era perseguidor e era opressor de Cristo. Ou dos cristãos, que eram o corpo de Cristo. Então Deus pega agora esse homem, que é uma amostra, uma amostragem perfeita do que existe de pior no homem. Porque quando a gente fala o que existe de pior no homem, inclua-se aí a religião. A religião no homem faz parte das ruindades que o homem tem. Porque a religião, e é o que foi falado antes, nesse capítulo 1 de 1 Timóteo, é o que levava a pessoa a acreditar que no cumprimento de lei ou da lei, ele poderia ser justificado diante de Deus, mas nunca entendeu que a lei só servia para condenar. E aqui está um homem que se fundamenta, que se agarra e que confia na sua própria integridade. E Deus vai falar: isso é lixo, isso é monturo, como Paulo depois vai ele próprio escrever isso. O que ele considerava ganho, ele considerou perda
comparado ao que ele tinha agora em Cristo. Então ele pega esse homem e faz com que a graça superabunde nele, com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Versículo 15. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os bons, do qual eu sou o principal? Não. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os religiosos? Não. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E se nós pensarmos que um dia Pedro negou o Senhor Jesus, fala assim, que horrível Pedro, né? Negou o próprio Senhor? Sim, negou o Senhor. Ruim, péssimo. Mas Paulo fez pior do que Pedro. Então Paulo pode ser considerado um exemplo melhor da abundância da graça do que qualquer outra pessoa em todas as Escrituras ou em todo o mundo, porque ele próprio fala, eu sou o principal. Eu sou o principal. Não só o principal pecador, porque ele perseguiu, ele blasfemou contra o nome de Jesus, ele perseguiu os membros do corpo de Cristo, ele oprimiu os membros do corpo de Cristo, mandou para a morte, para a tortura, para serem comidos por feras nas arenas, e aqui ele está agora falando, eu sou o principal. E a graça foi abundante para com ele. E ele fala no versículo 16, mas por isso alcancei misericórdia para que em mim, e aqui está o porquê ele é uma amostragem perfeita do que Deus quer fazer com o homem. Porque para que em mim, que sou o principal o quê? O principal da ruindade toda que ele descreveu até aqui. Para que Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade ou paciência para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. E ele termina esse raciocínio com uma ode aqui, um clamor, né? Uma coisa que eleva até a última nota da escala musical divina, vamos chamar assim. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. O que é isso que ele faz aqui? Ele coloca os píncaros, o cume do Everest divino, para dizer assim, é inalcançável pela mão do homem, pela obra do homem, pela justiça do homem, porque nós estamos falando aqui do Rei dos séculos, o Rei dos séculos, o soberano de todas as eras, o imortal, o invisível, ou seja, aquele que habita, inclusive, na luz inacessível, que fala em outra passagem. Ao único Deus, seja a honra e glória para todos sempre. Amém. Então, quando um pecador é salvo e reconhece a sua ruindade, o seu pecado, ele não consegue trazer para si glória alguma, porque toda a glória vai subir para esse que está no Everest divino, que está no topo de todas as coisas, o Deus único, imortal, invisível, o único que merece toda a honra e toda a glória para todo sempre, ou eternamente, como ele fala aqui também, para todo sempre. Então, que exemplo esse homem, nós podemos pensar, ele chegar uma hora da vida dele, ele fala assim, eu alcancei misericórdia, e eu podia ter sido dizimado, eu podia ter sido totalmente condenado, mas alcancei misericórdia. E é isso que cada verdadeiro salvo por Cristo pode experimentar. E desviar de si qualquer glória. É mais ou menos como quando você tenta jogar óleo na água, né, ou água no óleo, alguma coisa assim, eles não se misturam. Então não há como glória humana entrar nessa equação ou nessa mistura aqui. Não há como, ela não tem como entrar. Porque é tudo vindo de Deus. É tudo por misericórdia, enquanto ainda estávamos nos nossos delitos e pecados, graça, quando fomos alcançados por Cristo, pela fé, e depois o amor de Deus foi derramado em nossos corações.
Eu vi um vídeo com uma fala de uma artista, e num determinado ponto ela fala que todos nós, cada um de vocês agradeça ao Deus em que você acredita, e blá, 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 blá. Olha, quando ela falou isso, eu falei, o que é isso, né? E aí nós vemos como é estratégica a colocação desse versículo 17 aqui. Ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus. Por que isso é importante? Porque os homens, à semelhança daquela artista de Hollywood, os homens produzem seus próprios deuses. Cada um à sua imagem e semelhança. Da maneira como Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, hoje o homem cria a Deus à sua própria imagem e semelhança. Ele quer um Deus, eu quero um Deus que é assim, ele gosta disso, aprova isso e desaprova aquilo, então esse é meu Deus. Mas aqui deixa muito claro que existe um Deus que é único. E esse é o padrão, essa é a referência. E diante dessa referência, não resta nenhum, ninguém fica, né? Nós olhamos para a parede aqui, para as paredes desse salão, elas são brancas, né? Se perguntar que cor é a parede, é branca. Aí eu digo, pega uma folha de papel e coloca na parede para você ver se a parede é branca. Aí você logo percebe que ela não é branca. Ela é mais para um branco sujo, um gelo ou alguma coisa assim. Porque o papel é mais branco do que essa parede. Mas talvez você consiga uma lata de uma tinta aí muito pura, que dê um branco absoluto, e aí o papel já perdeu também o seu lugar. E nós estamos falando do Deus único. Então qualquer padrão não serve que não seja o Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus seja honra e glória para todos sempre. Amém. Aí alguém pode falar assim, mas o Senhor Jesus não é visível? Sim. E esse é o ponto em que esse Deus invisível chegou, que foi enviar o seu próprio Filho em forma humana, sem pecado, vindo em carne, porque ele já existia previamente em toda a eternidade, ele é o Criador de todas as coisas, para chegar aqui onde o homem está. A religião ordena que o homem tente alcançar a Deus. A boa nova é que Deus já alcançou o homem. Veio ao alcance do homem, veio ao encontro do homem, onde ele está. A religião grita de cima do poço pro cara que está caído lá no fundo, vai, se esforça, reencarna, faça caridade, tente subir. Essa é a religião. Você pode, você consegue, essa é a religião motivacional, né? Mas o cristianismo, o Senhor desce no fundo do poço, toma o lugar do homem caído, pecador, é feito pecado em nosso lugar, por nós, feito por Deus pecado na cruz, e assim ele pode resgatar agora o homem. Assim ele pode salvar. Assim ele pode demonstrar não apenas misericórdia, mas graça. Que foi, na realidade, a base da salvação de todas as pessoas em todas as épocas. Alguém pode perguntar, mas como é que alguém era salvo antes de Cristo? Era salvo porque Deus agia com misericórdia, e depois, quando a pessoa percebia a sua nulidade e depositava sua confiança de que Deus poderia salvá-la não pelos seus méritos, mas por graça, essa pessoa foi salva. Ela foi salva pela fé na provisão divina, que Deus iria prover uma solução para o seu pecado. Hoje nós somos salvos por termos a certeza de que Deus já proveu essa solução. Estamos, claro, numa posição muito mais privilegiada, mas Deus não será injusto para com nenhum ser humano em todas as eras. Isso a gente pode ter certeza, Deus não é injusto. Ele salvou no passado e Ele continua salvando no presente. Depois que a igreja for tirada da terra, Ele continuará salvando também nos 7 últimos anos aqui dessa história que nós temos hoje, porque Ele é um Deus de misericórdia, Ele é um Deus de graça. E para isso Ele escolheu justamente esse ícone aqui dos pecadores, né? Não um grande homem, o grande Paulo, né? O maior dos vendedores, como até alguém escreveu um livro de vendas aí, dizendo que Paulo era
o maior dos vendedores, absurdo uma coisa dessas, o maior dos pecadores, o principal dos pecadores, aquele que nós podemos agora, qualquer pecador pode olhar e falar assim, se Deus salvou Paulo, pode salvar a mim também. O versículo 18 de 1 Timóteo 1, este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Isso aqui às vezes a gente pode ter dificuldade, porque que profecias seriam essas, né, acerca de Timóteo? Nós encontramos que havia profetas que atuavam na igreja nessa época, e eles traziam declarações da parte de Deus. Então, quando Saulo, por exemplo, se converte, aquilo que Ananias fala é uma profecia de que Saulo iria ser enviado a reis, a pessoas ilustres e tudo mais para levar o evangelho. Era uma profecia acerca de Saulo, que depois viria a ser Paulo. Provavelmente também algum profeta da igreja na época fez profecias acerca de Timóteo. E talvez seja essa a exortação agora que Paulo dá a Timóteo, tratando no versículo 3, né, quando ele fala que este mandamento te dou, eu creio que tem ligação com o versículo 3, como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim eu faço agora. Então Timóteo tinha, sim, sido já avisado que ele tinha, vamos dizer assim, uma tarefa para cumprir para Deus. No Antigo Testamento, Jesus foi apresentado em tipos e figuras e depois a sua pessoa foi descrita em detalhes nos evangelhos. Mas o modo como ele se revelou a Paulo foi peculiar. Os outros discípulos haviam conhecido Jesus antes de sua morte e também depois, já ressuscitado. A Paulo ele apareceu glorificado e, como se isto não bastasse, levou-o para conhecer o paraíso, ou terceiro céu, onde o apóstolo ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Portanto, ainda que você encontre Jesus em figura no Antigo Testamento, e vivo, morto e ressuscitado nos Evangelhos, é por meio de Paulo que poderá conhecê-lo glorificado e em sua relação com a Igreja, o corpo de Cristo. Isto por causa da revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno para a obediência por fé entre todas as nações. Isso está em Romanos capítulo 16. A chave para você abrir o cofre dos segredos ou mistérios de Deus é a obediência por fé. Não apenas fé, mas a fé daquele que está disposto a obedecer para conhecer a sabedoria de Deus, o mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. 1 Coríntios capítulo 2. Trata-se de coisas que pertencem a outra dimensão, que Deus tinha em mente antes que existisse o tempo, pois olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Diz o apóstolo Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2. Por mais privilegiados que foram os homens de Deus do Antigo Testamento, ou mesmo os discípulos no período dos Evangelhos, nenhum deles teve o Espírito Santo habitando em si, como o crente tem agora, a partir de Pentecostes, e é somente pelo Espírito que estas coisas podem ser compreendidas. Quando Deus decidiu revelar a verdade do mistério, ele escolheu um vaso muito especial. E nós sabemos disso porque em Efésios 3, Paulo diz: certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim, em favor de vocês, pela graça de Deus, isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação. Isso está em Efésios 3. Paulo ainda não tinha recebido a revelação do mistério no momento do seu chamado, da sua conversão, quando o Senhor mostrou a ele a essência da verdade desse mistério no caminho para Damasco,
ao perguntar a Paulo, Saulo na época, né? Saulo, Saulo, por que você me persegue? Isso está em Atos 9. Jesus revelava, assim, que os santos que Saulo perseguia na terra formavam um corpo e estavam unidos a Cristo, a cabeça nos céus. O detalhamento deste mistério Paulo apresenta em sua carta aos Efésios. Mas este é um assunto para os próximos 3 minutos. Faltava um mistério a ser revelado e a tarefa coube a Paulo. Com esse segredo trazido à tona, a revelação de Deus estaria completa. É o que ele diz aos Colossenses ao falar da igreja, o corpo de Cristo e a habitação do Espírito, da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para com vocês, para cumprir ou completar a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, que é Cristo em vós, esperança da glória. Colossenses 1:24. No grego, a palavra traduzida como cumprir tem o sentido de completar ou preencher uma lacuna. É a mesma usada por João ao dizer, escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. 1 João 1. Paulo colocou a peça que faltava na revelação de Deus e nos fez saber que os gentios são coerdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. E ele continua dizendo assim, foi-me concedida a administração deste mistério que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus. Efésios 3:6. Por ser um mistério que ficou oculto no passado, a igreja não existia no Antigo Testamento, e nem mesmo nos Evangelhos. Jesus a menciona pela primeira vez em Mateus 16:18, mas como algo ainda futuro. Ele diz assim, edificarei a minha igreja. Como toda edificação da época, ela teria um alicerce, com uma pedra angular, ou pedra de esquina, ou de canto, Cristo, seguida das outras pedras, do alicerce, os apóstolos e profetas do Novo Testamento. Sobre esse fundamento, as paredes seriam levantadas com o acréscimo de cada salvo em Cristo Jesus. É dessa edificação que Paulo fala no capítulo 2 de Efésios, quando ele diz que nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Efésios 2:20. Em 1 Coríntios, o apóstolo fala de sua responsabilidade em lançar os fundamentos da igreja. Ele diz, conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. 1 Coríntios 3. Portanto, é impossível você entender o que é a igreja e saber como ela deve funcionar sem ler as cartas do apóstolo Paulo, a quem foi dada a tarefa de completar a palavra de Deus. Obviamente, muitos pentecostais ou carismáticos não gostam da ideia de nós termos uma revelação completa, pois isso não lhes permite trazer suas próprias revelações. Por isso é comum nós encontrarmos nesses meios frases do tipo, o Espírito Santo me revelou, Deus me disse, etc. Será isso uma necessidade de autoafirmação ou insatisfação com a suficiência das Escrituras? Ou talvez um desejo por novidades? Pode ser. Paulo avisou a Timóteo, virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos ou fábulas. 2 Timóteo 4, versículo 3 e 4. Em nosso capítulo 12 de Lucas, também vemos a revelação progressiva de Deus. A carta aos Hebreus diz, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Isso está em Hebreus 1. Pela criação, Deus revelou sua glória e poder, pois os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama a obra das suas mãos. Isso está no Salmo 19. Mas ele não se revelou ao homem pelas coisas criadas. Ao entregar a lei a Moisés, Deus revelou a incapacidade do homem de cumprir as demandas de um Deus santo, mas ainda não se revelou ao homem. Por mais sincero que um judeu fosse em tentar guardar a lei, ele não podia conhecer a Deus, pois este ainda não tinha sido revelado.
Até mesmo Paulo, um judeu exemplar, circuncidado no 8º dia e pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto à justiça que há na lei irrepreensível, ele fala em Filipenses 3. Ele não conhecia a Deus. Por isso ele dizia que quando aprouve a Deus revelar o seu Filho em mim, não consultei carne nem sangue. Ele fala em Gálatas 1. A revelação de Cristo nada tem a ver com carne e sangue, ou com a criação natural, e tampouco com a lei. A primeira, a carne e sangue, só mostra que nada somos, comparados ao universo, e a segunda, que nada podemos, diante das santas demandas de Deus. Portanto, os que são, pela prática da lei, estão debaixo de maldição. Pois está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Todas as coisas, fala. E é evidente que diante de Deus, ninguém é justificado pela lei. Gálatas 3. Por isso, depois de ter colocado de lado a nação de Israel, Jesus entra no capítulo 12 de Lucas, denunciando a hipocrisia daqueles que gozam da maior estima entre os judeus. E mesmo assim são os principais adversários do Messias. Ele avisa seus discípulos, tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Hipocrisia é querer parecer que você é algo que não é. E religiosos são hipócritas por natureza. Acham que por seguirem uma lista de regras e viverem de modo irrepreensível aos olhos dos homens, estão justificados diante de Deus. Mas Jesus revela que não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. A lei tinha mandamentos, promessas, profecias, mas não tinha Jesus, que é a expressão exata de Deus. Ele é o Filho unigênito de Deus, a verdadeira luz e a atmosfera em que o cristão respira, na qual ele caminha. Nos próximos 3 minutos, o Senhor mostra que um novo testemunho estava para ser formado, não governado pela lei, mas pela luz de Deus. O contraste entre o novo testemunho que Jesus estabelece nesse capítulo e aquele em que estavam os fariseus é evidente. João assinala a entrada de Jesus em cena com estas palavras: nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. João capítulo 1. Por isso nada mais haveria escondido que não viesse a ser descoberto, ou oculto que não viesse a ser conhecido, e isto incluiria a verdade da igreja revelada a Paulo. Assim como a própria luz, esse testemunho resplandeceria sem impedimento até que fosse dada a revelação completa de Deus, que inclui o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. Colossenses 1. Jesus encoraja os seus discípulos, dizendo assim: o que vocês disserem nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurraram aos ouvidos dentro de casa será proclamado dos telhados. Eles que se esconderiam de medo quando Jesus fosse morto, reapareceriam depois do Pentecostes com uma ousadia que só poderia vir do Espírito Santo. Apesar de presos e proibidos de falar de Jesus, eles ousariam responder: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Atos capítulo 5. E os próprios sacerdotes e fariseus do judaísmo seriam obrigados a reconhecer que eles haviam estado com Jesus. Isso está em Atos capítulo 4. Os que hoje creem em Cristo têm em si uma nova natureza vinda de Deus e vivem nesta atmosfera de luz que revela tudo o que neles é incompatível com a natureza divina. A lei havia sido dada a Israel, mas o Evangelho é proclamado a todas as nações. Os judeus sob a lei eram provados segundo a aparência externa de obediência aos mandamentos aos olhos dos homens. Daí serem chamados de hipócritas, por seu exterior não refletir o interior. Além disso, na lei muitas coisas eram toleradas por causa da dureza dos seus corações, mas tendo o véu sido rasgado e o acesso aberto à presença de Deus, nada mais está oculto ou velado ao que crê. Preocupados com a aparência, os fariseus andavam no temor de homens. O cristão anda na luz e no temor de Deus. Jesus deixa claro aos seus discípulos
que chama de amigos aqui, que eles não devem temer os homens. Eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. E lhes tranquiliza. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. A morte é o maior dano que alguém pode causar a um amigo de Jesus. Os incrédulos, sim. Estes devem temer aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esse vocês devem temer. Jesus fala em Lucas 12:4. Nos próximos 3 minutos, saiba de onde viria o poder, tamanho poder, para testemunhar. Quer aprender mais da Palavra de Deus? Visite meu canal youtube.com/respondidas. Quer levar o Evangelho a mais pessoas? Curta esse vídeo, compartilhe e assine meu canal. Adquira meus livros buscando por Mário Persona em clubedeautores.com.br.